Através do instinto, nascemos sabendo mamar, comer, chorar, quando temos fome. Depois, com a combinação da ação inteligente, aprendemos a andar e a falar. Passamos por períodos de muitas novidades e ingressamos no mundo da fantasia e do sonho quando ainda somos crianças. Entramos na escola e passamos a ter o início do conhecimento de nosso mundo e sua ciência. Posteriormente, no alvorecer da vida adulta, passamos pelo período da adolescência e um turbilhão de sensações nos joga para novas experiências e novidades, com o advento da sexualidade e das primeiras responsabilidades. Enfim, ingressamos na vida adulta e somos agora plenos em responsabilidade e compromissos com a vida. No entanto, aos poucos, percebemos que não somos tão plenos assim. Então notamos que, como todo mundo, não sabemos quase nada e ainda estamos cada um em certa escuridão espiritual, científica e filosófica. Mas, graças a Deus, temos por norte os ensinamentos deixados por antigas culturas, profetas, sábios, cientistas e grupos de seres humanos que nos antecederam à existência. Ainda assim, dúvidas permanecem em nós, mesmo porque a nossa natureza é de interrogar sempre, não obstante a preguiça que às vezes nos impede de buscar tais conhecimentos. Mas essas dúvidas podem ser sanadas com o conhecimento que o Espiritismo nos brinda, trazendo os esclarecimentos ponderados e elucidativos que podem nortear a alma daqueles que querem saber mais a respeito da vida. Estaríamos vivendo neste mundo pela primeira vez? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Somos realmente espíritos? Existe mesmo uma pátria espiritual? Por que uns são fisicamente bonitos e outros não? Por que uns nascem na opulência e outros na miséria, considerando a existência de um Criador? Por que uns são mais inteligentes e outros menos? São tantas perguntas como essas que nos levam a meditar sobre uma lei que poderia exercer influência sobre tudo isso. Estamos falando sobre a lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. Vamos saber mais sobre isso? Meu carinhoso cumprimento aos nossos amigos do nosso programa Espiritismo via Web. Nós trazemos hoje um tema bem interessante, conforme acabamos de ver no vídeo anterior que pusemos no início de nosso programa. Lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. Eu, quando era criança, que a minha mãe geralmente me dizia para não fazer determinada coisa, eu tinha a propensão a fazer aquilo que ela dizia para eu não fazer. Porque a experiência legal seria tentar realizar aquilo que ela disse para não fazer para ver que efeito isso causaria. Isso é da natureza humana. Querer experimentar, querer buscar saber as consequências de determinados atos e às vezes mesmo observando outras pessoas fazer uma coisa, nós vamos fazer também para ver se com a gente vai acontecer da mesma forma. Isso em criança, mas com o crescimento a gente vai percebendo as consequências das coisas. Em geral a gente aprende com a vida. Bom, neste programa que nós estamos trazendo aqui hoje sobre lei de causa e efeito, ou ação e reação, nós vamos falar de uma lei que está inscrita, ou seja, uma lei que está na própria natureza das coisas e que ela se efetiva através da reencarnação. Tudo aquilo que nós fazemos há de ter uma consequência. Tudo aquilo que nós fazemos de certo haverá de se registrar em nós como uma experiência boa e, por conseguinte, ficará registrada para posteriores experiências. Quando a gente for realizar novas experiências, teremos que aquilatar na experiência boa que tivemos anteriormente. E também toda a experiência ruim
ela há de trazer para nós uma consequência ruim. E nas outras experiências, nós vamos somar, verificar nessas experiências o que fizemos de errado nas anteriores e sofremos para fazermos as experiências seguintes. É sabido que a humanidade, muitas vezes, ela trabalha tentando acertar. Mas muitas pessoas, por terem enraizado nelas a questão do erro, que em outras religiões se chamaria pecado, elas deixam fluir as suas necessidades, aquilo que elas elegeram como necessidades. E algumas pessoas elegeram como necessidades suas a prática do mal. E a prática do mal nada mais é do que exercer uma experiência que vai fazer o outro sofrer, sabendo que essas pessoas vão sofrer. Porque aquele que faz o mal sem saber o que está fazendo, ele não registra isso na sua consciência. Mas aquele que faz o mal sabendo o que está fazendo, ele vai registrar na sua consciência e ele vai depois sofrer os reveses do mal que ele praticou. Para aquele que quer saber mais profundamente sobre lei de causa e efeito, ação e reação, eu aconselharia o livro de André Luiz, se chama Ação e Reação. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que ali vai contar a história de uns fazendeiros que, por questão de herança, mesmo depois de desencarnados, eles ficaram ali obsidiando os herdeiros. Então, quem quiser buscar aprofundar, é uma obra excelente, é uma obra de muito conhecimento. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo também traz, no seu capítulo Justiça nas Aflições, falando a respeito da questão do sofrimento. Tudo que nós fizemos no passado tem consequências no presente. Tudo que nós fazemos no presente tem consequência em nosso futuro. A bondade de Deus, ela é enorme, a ponto de perdoar a multidão dos nossos erros. Isso foi Jesus que disse para nós. E também entendemos que essa lei de causa e efeito, logicamente, só vai funcionar tendo como respaldo a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade ensinada por Jesus. Porque se não fosse assim, transformaria-se numa bola de neve. Seria como o karma, que outras filosofias pregam. O karma é você sofrer exatamente o mal que você imputou. Agora, a lei de ação e reação, que é ensinada para nós pelos espíritos, você vai sofrer aquilo que você imputou ao outro sofrer, mas na medida da sua necessidade, até que você aprenda a não cometer o erro novamente. Eu dou aqui um exemplo para vocês. Hitler, se ele tivesse que reencarnar 6 milhões de vezes para perder a sua vida em decorrência dos 6 milhões de mortes que ele causou, seria algo muito difícil de ser feito. Então a lei divina vai dar a esses espíritos a oportunidade de refazer, de consertar, resolver o problema de muitas pessoas de uma só vez. Há um exemplo que eu gosto muito de dar aqui no Centro Espírita, nas nossas conversas, é que essas pessoas, por exemplo, podem reencarnar com a missão de descobrir, ou com a possibilidade de descobrir, uma vacina para uma doença grave. Então, eles, em vidas passadas, foram aqueles generais, ou aqueles reis, rainhas, ou aqueles ditadores que tiraram a vida de muitas e muitas pessoas, às vezes de milhares e, como o caso citado, milhões. Então, esta pessoa, depois de estudar bastante, depois de aprender, depois de gastar toda a sua energia em, vamos dizer assim, em planos astrais inferiores,
ela poderá ingressar em escolas, poderá reaprender a trabalhar com o ser humano e poderá voltar em existências futuras, depois de bastante tempo, depois de talvez milhares de anos, e então encontrar, por exemplo, um trabalho científico, a oportunidade de salvar milhões de vidas. E dessa forma, suspender o seu sofrimento, as dificuldades que ele teria em encarnações futuras, por decorrência dos males que causou no passado. É lógico que ele, entrando no plano espiritual, ele vai se defrontar com aquilo que ele fez de errado, com as energias angustiantes e tristes que ele arregimentou para si. É lógico que ele vai ter que queimar essas energias, passar determinado tempo, não sabemos quanto tempo, para casos de espíritos ficarem 1000 anos ou mais no umbral, em lugares de sofrimento, para poder se reerguer e ter condição de iniciar o seu aprendizado. E seu aprendizado novo, né? Porque ele vai ter que lidar com os males que ele provocou. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus, João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Chico Xavier. Então, é preciso levar em conta nessa lei de causa e efeito todo o bem que já se fez e também considerar em futuro o bem que se irá fazer. Porque essa lei ela vai trazer a pessoa para a linha de novo, para a linha de justiça, para a linha de amor, para a linha de caridade. E essa linha ela terá que ser percorrida por todos nós. Então, suprido este efeito, cumprido essa funcionalidade, a lei de ação e reação, ela vai começar a trazer oportunidades para que a pessoa possa ir trabalhando em questão de sanar as suas dívidas com o seu passado. A lei de causa e efeito, ela pode ser interpretada como um código divino para trabalhar em nós, em nossa consciência, a construção de um novo homem, a construção do ser humano
a construção de um espírito evoluído e, consequentemente, forte o bastante para enfrentar os reveses da vida. Cada vida é como se fosse um capítulo de um livro para escrevermos uma nova fase de nossa história. Ocorre, porém, que as tintas que vamos usar para colorir esses novos momentos foram compradas no banco de nosso passado, à custa de trabalho, suor ou empréstimo divino. Estaremos frente a um novo desafio. Todos os afetos e desafetos vão fazer parte dessa nova história. Alinhados com as necessidades de experiência de uns e outros, todos nós, juntos, no tempo certo de cada um, nessa nova novela da evolução, mergulhamos neste mundo com a ferramenta chamada corpo humano, para mais um tópico a ser escrito. Todos nós, às vezes coadjuvantes e outras vezes atores principais, nas histórias de uns e outros, iniciamos um novo desafio. A lei de causa e efeito, ou ação e reação, agirá em nossos destinos. As paisagens muitas vezes serão de belas histórias e outras vezes de tragédias ingratas. Em cada encarnação, somos surpreendidos pelo resultado de nossos próprios atos perpetrados no passado. E no intervalo das existências, olhamos para trás e verificamos quantos passos conseguimos dar para frente e, olhando para o futuro, vislumbramos, ainda muito longe, a alvissareira vida, plena e feliz, no mundo da luz que nos espera. Sem uma lei que regulasse os nossos atos, sem uma lei que nos dissesse que a colheita é obrigatória e a plantação é livre, nós incorreríamos na dificuldade de aprender sobre coisas necessárias para o nosso futuro. Se tem uma montanha, nós sabemos que é possível subir e descer a montanha. Mas se nós não tivéssemos conhecimento da existência de uma montanha, nós não saberíamos da necessidade de subir e descer. E se nós entendemos esta lei, se nós entendemos este processo, só nos resta ficar alertas para o nosso comportamento. Que seja um comportamento que faça exatamente o que Jesus ensinou. Bom, gente, esse foi o nosso programa de hoje, falando sobre justiça divina, sobre a lei de causa e efeito. Mas eu vou tirar um tempinho para pedir a vocês, para aquele que não fez ainda, fazer a inscrição no nosso canal, curtir os nossos programas, os nossos vídeos e espalhar para aqueles que ainda não conhecem. Compartilhar. A função de vocês, nossos amigos, é repassar esse conhecimento para que ele se espalhe por toda a superfície, por todo o planeta. Nosso muito obrigado. Abraço fraterno. Fiquem com Deus.